E o Pod Elô, começando mais um episódio para gente que vai falar do mês de maio, tem que falar do mês das mães e falar sobre esse momento de ser, mãe ou de vivenciar o que realmente a gente veio bater papo aqui, que é o tal do conflito de gerações, para quem experiencia filhos, sobrinhos. E quem está comigo nesse bate-papo é a querida Nianara Biguete e a querida Gisele Siqueira. Sejam bem-vindas! A todos, a todas que estão aqui hoje, é uma honra para a gente, nesse mês de maio, ter um espaço dentro do espaço aqui, que é o Shopping Santa Úrsula, e poder falar dessa temática que tem a ver com o universo da mulher. Mas é falar de um jeito que a gente pense, não só porque é uma questão de psicológico, de comportamento, mas porque a gente tem que aprender com histórias e a gente tem que desmistificar esse grande universo que é a ideia de viver como um ser humano funcional, como um ser humano que aí, como muitas de nós mulheres trabalham, são MEIs, são empresárias, são autônomas, CLTistas, não interessa. O fato é que a gente quer aprender mais sobre esse grande universo que se chama ser humano. E esse bate-papo dentro do Entre Mulheres, queridas, é porque eu acredito muito que a mulher ela tem que aprender mais sobre quem ela é. Quanto mais ela destrinchar esses mistérios, essas questões de comportamento, mais poder a gente adquire e mais autonomia para a gente poder viver melhor a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a família, a nossa relação com a gente mesma. Essa plateia tá linda, mulheres maravilhosas, várias eu conheço, quero agradecer a presença, depois vou chamar algumas para se apresentarem aqui à frente e dizer que esse momento então é nosso. Bora lá, que nós vamos rodar, né, Ana? Podemos conversar desse conflito que a gente às vezes acha que tem, não tem? Mas vamos lá. Gisele, Nia, a gente fala da palavra conflito de gerações como se até parecesse que é um momento de não devia existir. E eu parto do princípio que não tem como a gente viver idades, momentos culturais, experiências diferentes, sem que esse bater bola não seja de alguma maneira conflitoso. Eu faço parte, por exemplo, aos 52 anos, de uma história de mulheres, em que, por exemplo, não existia a palavra mãe solo, existia a palavra mãe solteira. E isso já faz uma diferença na própria linguagem, de como a gente comunica aquilo que a gente é. E a gente vivencia uma transformação geracional. Então, quando eu hoje eu converso com as minhas crias, que é o meu menino e a minha menina, eu já não consegui falar para eles de uma família tradicional como única direção, mas eu ampliei a possibilidade e o olhar deles. Mas, mesmo assim, eu tentando me modernizar, Nia, você que vai me escutando, mesmo a gente que é antenada, que está nos TikToks, que faz o movimento acontecer, eu não consigo ficar 100% na mesma vibe. Com certeza. E isso cria problemas. Isso cria conflitos, sim, questionamentos, insegurança, mas talvez eu acho que a palavra insegurança é uma das que mais me aparecem, Gi. Nia, como que você sente isso na hora que você está vivendo a sua situação de mãe e trabalhando o tempo todo, fazendo a vida funcionar e sabendo que ela está sendo gerenciada por uma estrutura, por uma terceirização, que a gente já sabe, que é a escola, a família, aí. Elô, quando eu escutei a Gi falando, eu pensei o seguinte, falei, nossa, eu fui primeiro me tratar como mãe repleta de conflitos. Então, acredito que primeiro foi daí. Eu comecei a trabalhar com a Maria Júlia, ela estava muito pequena, ela tinha apenas 2 meses. Então, durante um bom período, a minha vida era ir para o estúdio, e aí o meu pai ia junto comigo. Então, enquanto eu estava ao vivo apresentando o programa, o meu pai, junto com produtoras, com as meninas das emissoras, estavam me ajudando com a minha filha no camarim. Então, eu passei por aquela situação da criança, às vezes, estar com fome, estava no horário de mamar, eu estava ao vivo. E a Maria Júlia foi passando comigo por todo esse processo. Então, eu mantive ela comigo para que ela pudesse trabalhar comigo. É claro que também houve um aval aí, uma ajuda dos estúdios onde eu trabalhava, mas vocês imaginam quanto eu fui uma mãe conflitada, Por quê?
Primeiro tem aquela coisa, você está levando o seu filho no trabalho? Eu passei por isso, de ter que explicar que eu precisava levar a minha filha para o trabalho, para eu conseguir trabalhar. Eu não tinha uma estrutura igual eu tenho hoje. Hoje eu sou uma mulher com 41 anos, 14 anos de casado. Minha filha vai fazer 14 anos. Então, era um momento totalmente diferente da minha vida. Então, naquele momento, era um momento mais agressivo e um momento em que precisava estar mais próximo da minha profissão. Então, eu estava na construção daquela profissão, daquilo que eu amo, que é a comunicação. Então, vocês imaginam o quanto de coisa que eu escutei, até dos próprios familiares. Porque, por exemplo, poxa, mas como assim você leva a sua filha para trabalhar, e aí você deixa com o seu pai, e aí você deixa com uma outra pessoa, e aí como é que faz? E a Maria Júlia viveu esse meio o tempo todo dos bastidores. Tanto é, qual é a primeira coisa que me perguntam? A Maria Júlia será uma comunicadora? É uma comunicadora? Não. Ela tem uma excelente oratória para quem uma criança de 13 para 14 anos. Ela tem uma excelente oratória, isso eu já fico super feliz, mas ela não vem para comunicação. Por quê? O lado lúdico da televisão, que a maioria tem, porque eu tenho uma profissão lúdica, no qual as pessoas acham que também é tudo muito legal, tudo muito maravilhoso, a minha filha ela foi exposta ao lado do 100% trabalho, onde a minha mãe sai de casa, vem trabalhar, passa pelos perrengues, passa pelos problemas. Então, ela viu a profissão de uma outra forma, sem ser a parte lúdica. Ela viu a forma, é o trabalho da minha mãe. Não é um parque de diversões, não é uma coisa, poxa, porque vai aparecer na TV. Ela viu o outro lado, Gi. Então, eu acredito que a questão de, por exemplo, nasce um filho, nasce uma mãe culpada, infelizmente, durante muito tempo, eu me senti essa mãe culpada. Hoje eu falo com muita tranquilidade disso, até porque eu fui não só querer crescer na minha carreira profissional como comunicadora, apresentadora, jornalista, mas também ter um crescimento pessoal como pessoa. Talvez seja por isso que hoje, ao lado de vocês, ao lado de tantas mulheres com tantas histórias interessantes para se contar, que todas as nossas histórias valem a pena, eu me sinto à vontade de falar o que aconteceu comigo na minha vida, porque muitas pessoas achavam que, por exemplo, imagina, ou então que tivesse toda uma estrutura só porque eu trabalhasse numa emissora de televisão. Então, na verdade, ela tem uma babá, ela tem uma situação toda para cuidar dessa criança, e não é nada disso, gente, não foi. A minha vida foi 100% real. A diferença é que o que postamos, o que mostramos na TV, o que mostramos nas redes sociais é diferente, mas foi uma vida 100% real. Então, eu acredito que ali, junto com a Maria Júlia, nós crescemos e eu fui atrás também de primeiro, Elô. Hoje eu me sinto melhor para tratar os conflitos da Maria Júlia, Gi, quando eu tenho alguma coisa com ela, mas primeiro eu senti que eu precisava tratar os meus próprios conflitos. Então, eu hoje sou uma mulher que vou em busca de tratar os meus próprios conflitos, porque existe uma diferença do que a minha avó passou para minha mãe, do que a minha mãe passou para mim e do que eu quero passar para a Maria Júlia. Ó, Janice. Então, eu precisei muito entender esse processo, que é um processo, né, Gi? Sim. E é um processo interno para a gente entender, Elô, e principalmente igual você também com o seu filho, como seus filhos, para você também falar, poxa, eu consigo. E a gente sabe que a gente vai conseguir até certo ponto, porque nós somos mães, existem os pais, as mães, existem os amigos, existem os colegas, então também cada um no seu devido lugar. Então, eu acredito que é mais essa visão. Mas eu fui uma mãe extremamente conflitada comigo mesma. Muito interessante o que você colocou, porque o meu convite é esse mesmo. Quando a gente... Duas coisas que eu queria comentar da sua fala. Primeiro, sobre a culpa, que está atrelada ao julgamento. Perceba que você falou quantas pessoas julgavam o fato da filha estar ali, então a culpa está muito nesse lugar do julgamento. Nós não queremos ser julgados, e aí vem aquele sentimento desconfortável, vem a culpa. E uma outra coisa que eu queria colocar é que, sobre o conflito interno, eu digo o seguinte: primeiro que comunicação, quando a gente fala de comunicação,
eu sempre digo que não é sobre fala, sobre conversa, sobre postura, sobre tom de voz, é também sobre isso, mas isso tudo é ferramenta. A comunicação, ela é o que a gente transborda. Eu digo que a gente não transmite, não comunica o que a gente deseja ou intenciona, mas o que a gente é. O que está vibrando em nós, né? E tudo vibra, nós somos vibração. E o que acontece? O meu convite é sempre esse. Antes da gente falar sobre conflito de geração, que tal a gente falar sobre conflito interno? Porque tudo começa conosco. E muitas vezes a gente está tão do lado de fora, tão tentando atender às expectativas do externo, né? Tanto em relação a quem julga, tanto em relação a quem nos cerca, né? Sejam nossos pais, sejam os nossos filhos, seja o nosso parceiro, seja o trabalho. A gente está sempre querendo se sobressair de alguma maneira e querendo ser o melhor possível. E, diante disso, muitas vezes a gente se desconecta consigo mesma. Com certeza. E quando nós estamos, os filhos, eles são como se fosse o nosso espelho para mostrar para a gente algo que está precisando ser observado em nós. Então, eu comecei a perceber, por exemplo, com o Francisco, né? Que é meu filho, ele tem 11. Todas as vezes que a gente mais conflitava e que ele ficava mais agitado ou mais contraditório, quanto mais você pede, mais parece que contraria, era quando eu estava muito ansiosa ou vivendo um momento mais acelerado, com alguma coisa que eu tinha que resolver, e a minha cabeça e os pensamentos ali. E a criança, mais do que ninguém, ela sente essa vibração dos nossos pensamentos. Por mais que o que a gente diga seja outra coisa. A gente está tentando acalmar com as palavras. Mas o nosso pensamento está acelerado. E é isso que a gente está vibrando. E a criança sabe. E muitas vezes a gente entra nesse impasse e fica da mesma idade, às vezes, que a criança. Então, olhar para os próprios conflitos, como a Anne falou, é o mais importante, é um chamado. Toda vez que eu vejo que eu estou com muita dificuldade com o Francisco, eu olho para mim e tento observar o que está acontecendo aqui comigo. Porque a criança ela é um reflexo. Ela é um reflexo nosso, é um reflexo da sociedade, do ambiente. Ela ainda não se formou, né? Ela não é, ela está apenas. Então, eu gosto muito de fazer esse chamado para a gente olhar para esses lugares. Eu acho que quando você traz a história do a gente entra em conflito e a gente fica na idade dos filhos, né? Essa história de tornar-se mãe, eu acho que é o primeiro grande conflito nosso, né? Eu tive a oportunidade na roda da Casa de Pretas nesse sábado, estava lá com as meninas e eu comentei uma situação minha em particular, Gi, Nia, que era assim. As pessoas não falam assim, Luísa, a mãe da Luísa, né? As pessoas falam assim, a filha da Heloísa. Né? Os meus filhos são os meus filhos, né? Eu não, na verdade, sou muito reconhecida como a mãe da Luísa, a mãe do Vitor, mas assim, o Vitor é filho da Heloísa, a Luísa é filha da Heloísa. E aí faz muito sentido, porque a gente acaba criando uma separação, né? Entre aquilo que a gente parece que indivíduo, e aí vem a maternidade, a gente tem que se adaptar a esse coletivo, né, de 1, 2, 3 filhos, enfim, enquanto aí cada um vai fazendo a sua conta, para quem experiencia ser mãe. Mas a história do conflito, como a Gi trouxe, me lembrou bastante quando eu comecei a ter que mentir para os meus filhos. Eita! Ela até olhou aqui para ver. Eu tive que mentir, porque eu não sabia se eu podia contar tantos detalhes que na idade deles eu vivenciei, né? E se eu estaria disposta, já que minha mãe acabou passando batido naquele momento por mim, se eu estaria disposta a ser tão transparente com os meus filhos. E isso me foi muito estranho. Gi, você que está com a mão aí da conversa, da comunicação, eu fiquei numa saia justa e admito para vocês, gente, ainda tem detalhes dos meus 13, 14 anos que eu não compartilhei com eles. Porque eu não sei exatamente se eles vão saber fazer bom uso dessa equiparação, sabe? Ah, mãe, você também e eu... Isso é normal? Então eu tô achando que a sua pré-adolescência ela foi bem animada, hein, Dona Elô? Oi.
Pra ficar pensando uma ou duas vezes se vai falar ou não, hein, dona Heloísa? Eu pensei isso. Tô brincando, é brincadeira. Cigarro e bebida, gente, admito. Cigarro e bebida, né? É uma geração da década, eu sou da geração da turma da década de 80, então a gente começou a conviver com cigarro. É a história do cigarro e do cinema, né? Todo mundo tinha que fumar para fazer parte da turma do pessoal mais... Chega lá, né? Os mais loquitos. Mas, eu fico aqui falando. Eu penso, assim, que o mais importante, antes de você compartilhar, é a segurança que você tem com essa informação. Como você se sente diante dela? Você sente culpa por ter feito o que fez? Como que você vê essa história, né? Porque é a melhor. Porque eu acho que se a gente está confortável, e o meu convite sempre é para a gente se assumir humana. Porque o que fica pesado, e eu acho que a grande parte dos conflitos que a gente vivencia hoje, principalmente, nos tempos atuais, está muito relacionado à dificuldade que a gente tem de lidar com erro, com imperfeição. O tanto que a gente se culpa, se julga, se envergonha por não estar acertando, como se a gente tivesse que acertar o tempo todo. Então, a gente se coloca numa condição que não é humana. Eu sempre digo isso. Vamos buscar a nossa natureza humana e aceitar e acolher essa natureza humana. E a natureza humana, ela é falha, ela é imperfeita, ela tem lados sombrios, né? Nós todos carregamos sombras, imperfeições, medo, culpa, traumas, dores que não foram curadas ainda, feridas que ainda sangram. Então, está tudo ali fazendo parte da gente. Mas a gente não quer entrar em contato com isso. A gente quer ser a mãe exemplar. E como a gente também quer ser a profissional exemplar, a amiga exemplar. E eu acho que, hoje eu penso muito que o grande convite é para esse olhar humano, da natureza humana, e para que os nossos filhos também se sintam confortáveis com o erro, porque faz parte do processo de aprendizagem, de evolução, de desenvolvimento, nosso até o último respiro, e das crianças mais ainda. Né? Então, por que não compartilhar? Mas de que maneira que a gente vai compartilhar isso? Né? E com que segurança, que eu acho que isso é importante. Nós precisamos estar se sentindo bem com a própria história para poder... Você ouviu muito essa palavra erro? Então, Ela fala bastante isso. Eu quero aproveitar que tem o erro, isso, né, como parte dele, olha. Eu quero aproveitar que a Gi falou uma coisa que eu achei muito importante. A gente está vivendo no mundo muito da internet, né, das redes sociais. E eu venho da televisão, são 20 anos trabalhando em emissoras de TV em Ribeirão Preto, na região. E aí eu vejo muito o lado lúdico que as redes sociais também possuem hoje. Então, às vezes você vê muito as redes sociais, e na rede social, geralmente, nós postamos coisas boas, né? Ou mesmo quando queremos provocar uma reflexão, mas você também tenta colocar uma reflexão de uma forma mais positiva. O que aconteceu comigo foi que eu tive que passar por coisas, Elô, e a Elô talvez nem saiba, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, junto com a Gi, porque eu estou me sentindo muito confortável nesse ambiente. Mas eu tive um período que eu fui diagnosticada com burnout e com depressão. E foi muito difícil. Por quê? Porque esse lado humano, ele estava muito exposto. Então, quando você tem que passar por uma situação como essa, ao lado das pessoas que você ama, e principalmente ao lado dos filhos, é muito difícil. Porque por mais que você tente se manter positiva, bem, é uma coisa que você não controla. Então, eu nunca vou me esquecer da primeira crise de ansiedade que, infelizmente, eu tive ao lado da minha filha. E o quanto que a minha filha, ela ficou assustada. Porque há uma quebra mesmo. Porque do mesmo jeito que nós colocamos os nossos pais em pedestais, eles também nos colocam. Então, o quanto que é difícil para um filho entender que você é um ser humano e que você tem falhas e que você tem dores. Então, eu tive que ter uma conversa muito precisa, muito carinhosa, com muito amor com a minha filha, de falar para ela, olha, eu estou passando por um período e a culpa não é sua.
porque também tende a criança também se sentir culpada. Então, quem está ao lado de uma pessoa que às vezes está passando por um problema como esse, às vezes a pessoa que está ao lado se sente culpada por aquilo que ela está passando isso, e ela não é. Então, você precisa explicar, e não só para as crianças, muitas vezes para os adultos. Porque a minha família mesmo, quando me viu doente, como eu sempre fui uma mulher agitada, de sair para trabalhar, eu trabalho desde quando eu tenho 15 anos. Então, eu me sustento, eu cuido da minha vida desde muito nova. Quando eu comecei a adoecer, a minha família mesmo me tratou de uma forma assim de, imagina, ela só está cansada. Então, você imagina, quem estava já comigo há mais tempo do que a minha própria filha, estranhou. Então, imagina a minha filha me ver daquela forma. Então, mas também abriu espaço para uma conversa de muito amor, de muito carinho, e principalmente que eu não tinha como mostrar a Nianara Biguete da televisão ou a Nianara Biguete de uma outra forma. Era eu, a Nianara, vivendo com todos os meus conflitos internos, tendo que passar por aquilo e por situações que a maioria das vezes não consigo controlar. E aí você tem que explicar. Então, acho que nesse momento houve uma quebra, mas hoje eu vejo que foi uma quebra, Gi e Elô, extremamente interessante para o nosso crescimento como mãe e filha. Porque a Maju entende agora as situações que eu passo e ela não se sente culpada por isso. Entende que sou eu que preciso ir atrás do meu crescimento, atrás da minha resolução de conflitos, né? Da minha própria vida como mulher, eu me ver como mulher, para depois eu me ver como mãe, como esposa, como profissional, como qualquer outro, né, papel que a gente são os possa papéis, desempenhar. né? Existe uma mulher e um ser humano por trás de todos esses papéis. E a gente, às vezes, se esquece de olhar para esse ser humano que está por trás de todos esses papéis, né? E só para eu complementar, Elô, porque eu acho muito interessante quando a gente fala de conflito de gerações, também tem um lugar em que a gente julga os nossos pais. Opa, tem mãe na área aqui, ó. Opa, a carinha dela, você vai me julgar, né? E eu tenho falado muito sobre isso, e justamente a gente julga porque nós entramos, às vezes até no nosso processo de autoconhecimento, a gente acredita que expandiu e se vê um pouco acima. Mas os nossos pais sempre estarão acima, porque a vida, eles nos deu a vida. Não estaríamos aqui sem isso, né? Então, trazendo até um pouco do olhar sistêmico, né? Gi, mas fique em cima disso, que eu acho que essa é uma das questões centrais. A gente anda falando, já tem alguns anos, que nas questões integrativas está se trazendo muito a questão da gratidão. A conversa dos sistemas, né, das constelações familiares, enfim, quem trabalha com terapia integrativa tem trazido muito a questão da estrutura, família e gratidão. Você acabou de tocar um ponto que é muito estranho, porque parece que a gente se empodera muito e a história dessa lei que diz que o pai e a mãe são maiores, a mãe e o pai, porque geraram o filho, tem muito a ver com reconhecer essa questão da gratidão. Eu sou grata pela vida. E acho que é nessa hora que nós estamos tendo um esvaziamento muito grande. De modo geral, eu estou falando isso há coisa de 30 anos, porque de repente a gente parou de ver isso como algo grandioso. A vida não se tornou algo mais grandioso. Então, o velho, a velha, a boa idade, né, minha mãe? Eles parece que perdem esse espaço de fala porque a gente se torna poderoso financeiramente. E aí a gente parece que rompe. Não sei, eu estou jogando isso solto. Você começou a falar isso, me veio isso muito forte. Talvez por isso esse conflito de gerações, às vezes, ele é muito chato. Porque esse filho ele vai crescendo e ele vai se sentindo mais empoderado. Sim. E ele vai se distanciando desse fator que é a gratidão e o lugar dele dentro do sistema. Sim. Ele foi gerado. Até ele fazer uma constelação, né? Se ele fizer uma constelação, aí ele vai entender bem o lugarzinho dele, né? Mas, eu falei isso porque nós temos na plateia a sistemas, então aí você já entende muito o seu lugarzinho aqui. É verdade. Mas também tem uma coisa, assim, que é o seguinte, nós temos um olhar sobre pai e mãe como seres divinos. Então, a gente tem uma dificuldade também, de novo, né, falando do ser humano, de olhar para esse pai e para essa mãe como dois seres humanos, que também são falíveis, que também erram. E aí nós ficamos vibrando na escassez do que eles não nos deram, porque nós criamos na nossa mente
um ideal de pai e mãe. Então, como uma mãe deve ser ou se comportar. E a gente fica esperando. E aquilo tudo que ela não nos entrega, ou que aquele pai não nos entrega, fica a gente vibrando na falta. E isso na vida é muito ruim. Porque é como se a gente vibrasse na escassez. A gente está vibrando na falta e não na abundância. Quando a gente tem gratidão e olha para esse convite da vida, né, de ser grato à vida, aí nós vibramos na abundância. E tudo isso permeia os nossos pensamentos. E muito do que faz parte de lacunas e fendas da autoestima, que eu falo muito, da autoimagem deturpada que a gente vai construindo de si mesmo ao longo do tempo, das identidades sociais que a gente cria para pertencer e para sobreviver, que o nosso cérebro atua nesse lugar de sobrevivência e reprodução. Apesar da gente ter evoluído, o nosso cérebro é primitivo, a busca dele é essa. Então, dentro desse contexto todo, a gente olha para essas duas figuras como seres que não erram, e onde erraram fica a falta. E a gente fica carregando essa falta, às vezes, pela vida, né? Então, e depois, com os nossos filhos, vai se repetir. E um outro ponto para a gente observar em relação a isso é que não é só o empoderamento financeiro que nos faz, né, parecer maiores, né, que nossos pais... Mas a gente também tem aquele lugar do autoconhecimento. Eu já falei sobre isso. O autoconhecimento é maravilhoso. Eu sou super defensora, é importante para todo mundo. Mas eu digo que a gente tem que tomar cuidado, porque tem um degrau que a gente chega do autoconhecimento que a gente se torna arrogante. Arrogância, muito forte. E é um lugar em que nós olhamos para aqueles que nos cercam, que ainda não atingiram aquele grau de consciência que a gente conseguiu atingir, e acha que eles são menores. Pessoas que nos cercam e pai e mãe. E esse é um lugar perigoso, porque a gente tende a ancorar aí. Então, o meu convite é sempre, saia desse degrau e permaneça na jornada, em movimento. Né? E eu acredito também na questão do respeito. Todas as vezes, se eu tenho um conflito, ou se eu tive um conflito com a minha mãe, ou se a minha filha teve um conflito com a minha mãe, porque a minha mãe vem de uma outra geração, então... Vou compartilhar aqui com vocês, por exemplo. Dentro da minha casa, a minha filha se sente mais à vontade. E a minha mãe, quando viu uma vez a minha filha saindo do banho e à vontade dentro da nossa casa, para minha mãe foi algo assustador. Gielo, ela, pelo amor, como assim? Como assim você saiu com uma toalha na cabeça? Sabe? Por estar dentro de casa, tudo. Gente, é tão impressionante, interessante quando a gente começa a olhar o quanto que a gente também pensar nessa evolução, o quanto que é importante a gente entender também o quanto que nós recebemos quando nós fomos criados, quando criança, e depois quando a gente foi tirando também algumas amarras. Algumas amarras podem permanecer, outras você vai tirando ao longo dos anos. Mas isso também para algumas gerações, às vezes não vai ser tão fácil, porque ela foi criada e ela viu daquela forma. E ela talvez pode ter vivenciado algo na vida dela que não foi tão legal, que não foi tão interessante. Então, quando a Gi fala aprofundar, porque é aprofundar mesmo, tá, gente? É muito profundo. Então, não é só uma avó vendo uma neta com uma toalha na cabeça e aquilo incomodou ela. É algo muito mais profundo, muito mais interno. E eu converso muito com a minha filha e eu falo muito sobre o respeito. Porque uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram foi respeitar o outro, respeitar a opinião. E na minha profissão, como apresentadora, como jornalista, como comunicadora, primeiro que a minha profissão nunca foi para se dar o que eu penso. Eu compartilho a informação, eu compartilho o que você pensa, o que aconteceu. Não para eu dar o que eu penso. Né? Eu venho dessa escola. É óbvio que depois a gente tem outras nuances, mas na questão da notícia, eu venho da escola de você passa a notícia, mas você não passa aquilo que você pensa sobre a notícia. Você é uma comunicadora, você é um jornalista, mas você não é comentarista. É diferente.
Quando eu converso muito com a minha filha e eu falo para ela, existe o respeito. Então, por mais que haja um conflito, e eu acredito que exista mesmo esses conflitos entre o que, às vezes, eu fui entender, o que a minha mãe possa ter me dado, que talvez não tenha sido tão legal. Poxa, tiveram coisas ali que depois eu fui entendendo, isso aqui não foi legal, isso aqui não foi legal para mim, isso aqui eu levei durante muito tempo, e depois de um tempo eu falei assim, isso aqui não é legal para mim, eu preciso me desprender disso. A minha filha, ela também, mas ela precisa entender que por mais que ela seja de uma próxima geração, ela já tem pensamentos diferentes do meu, da minha mãe, da avó dela, mas ela precisa ter o respeito. O respeito pela opinião do próximo, eu acho que é muito isso que está faltando. Você deixa de respeitar. Então você não tem respeito pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, pela sua tia, pelo seu amigo, por ninguém. Às vezes a pessoa que pensa diferente de você não consegue nem conversar. A pessoa pensa diferente, você já não consegue nem... Você cancela, né? Você cancela. Você cancela, exatamente, né? Elô, é isso, é quase isso. E é assim que criam os grupos, né? E as polarizações, que é tão ruim, porque é aí que vem o conflito mesmo. Quando você perde a oportunidade de dialogar e expandir através de um pensamento diferente. E olhando para as gerações anteriores, quanto a gente se tornou crítico, mas não percebe que se hoje nós temos voz e estamos aqui num outro momento, alguém lá atrás precisou fazer um movimento para que isso acontecesse. Alguém brigou e pode por isso. ser um movimento que a gente ache que não foi tão importante assim, né? Por isso a gente julga muito as avós, o pai, a mãe, a forma deles fazerem as coisas, mas foi essa forma que nos permitiu estar aqui hoje, ter voz, estar falando sobre isso, né? Tá expandindo, então acho que é um pouco também desse lugar. E só para complementar, aí dentro um pouco da neurociência, quando você diz assim, é muito profundo, quando a minha mãe viu a minha filha, né, e se chocou dela estar à vontade em casa, é um lugar muito profundo mesmo, porque existem memórias no nosso cérebro de registros emocionais da primeira infância, fase não verbal, em que a criança nem fala, mas está registrado no corpo, de experiências, de vivências, e tudo isso faz a gente ser quem é. Não é simplesmente uma opinião, não é simplesmente uma escolha, né? A gente não escolhe. Existem milhares de coisas que nos compõem que muitas vezes a gente nem conhece e direciona a nossa ação, a nossa reação, o nosso comportamento, a forma como a gente interpreta a vida, a si mesmo, ao outro, ao mundo, né? Que eu costumo dizer que são as lentes que a gente usa para olhar o mundo. Mas elas estão ali por uma história, por uma vida, por uma série de experiências que muitas vezes nem a própria pessoa se recorda. Então é bem profundo. Sobre isso, essa semana eu tive uma crise de cobrança prévia sobre essa história de memória, né? E foi um pouquinho com o Vitor, esse meninão aí é meu, né? A Luísa não veio aqui hoje, ela está treinando. E eu fui fazendo algumas perguntas de algumas questões, assim, tipo, de 5 anos atrás, né? E assim, não lembro, mãe. Eu falei, tá de brincadeira. Vamos parar com isso. Não tem tanto tempo assim, já não lembra. Então, imagina a hora que tiver 30, 40, né? E aí me caiu a ficha sobre isso. Eu falei assim, a gente que estuda, a gente que lida com comportamento. Eu até por causa da questão do coach, depois a gente com marketing, a gente começa a estudar sobre isso. Mas eu fiquei muito atenta ao fato de que é isso que os nossos filhos, de repente, contam. Porque a nossa história é a história que a gente conta pra gente, né? Exato. A minha história é a história que a Heloísa contou pra Heloísa. Né? Tanto que terapia é essa bênção, que é a hora que você muda o prisma, né, da história. Né? Então você conta a sua história de que você é a vítima de um pai que fez assim, assim, assado. Aí um dia você se visualiza, né, vendo esse pai como uma figura humana, e aí você fala, bom, ele deu o que tinha para dar, era o que podia naquele momento. E essa relação que eu comecei a sentir com os meus filhos esses dias me veio forte porque uma das questões que eu acho que o conflito se instala é porque, bem ou mal, a gente está vivendo uma transformação constante. Não é porque é agora. Ela é constante. Da época da minha mãe, da época anterior à da minha mãe, né? E eu estava conversando com a minha mãe um pouco esse dia, também, nessa questão sobre... Eu falei, mãe, que engraçado, né? Você é a mulher que teve uma infância muito sofrida. Olha, eu estou falando agora sobre mudança de como conta a história, né?
Eu concordo, né? Porque ela é a filha da mãe que separa. Nós estamos falando de 1940. Então, uma mulher que separou naquela geração, vocês entendem muito bem qual é a conversa dessa sociedade. E aí eu peguei e falei, mãe, nossa, né? E eu fui tão bem criada. Aí quando eu olhei meio que eu olhei para ela para contar a minha história, eu falei, pô, olha que estranho como é que você olhar o outro, e aí você se olhar, e aí entrar a história da gratidão. Nossa, hein, mãe? Vocês me criaram com muito carinho, com o que vocês tinham de melhor, ou seja, eu tive pai e mãe. Eu tive acolhimento, né? Eu tive espaço para estar com vocês. Mas na hora que eu estava contando isso para minha mãe, na verdade, eu também estava me vigiando, né? Meu observador estava tipo assim, pô, hein? Você nem lembrava disso, né? Precisou você lembrar da sua da história da sua mãe para você perceber a sua história. E aí, olhar para os meus filhos e dizer assim, pô, e vocês então? Caramba, criado com danoninho, gente. Né? Leite sem glúten, né? Shampoo com condicionador, né? Que modela cachos, né? Então, assim, poxa vida. E eles vão esquecer disso, gente. Fast food, né? E eles vão esquecer disso, quer dizer, que história que eles vão contar. E essa história da gente contar, talvez no conflito, eu continuo então entendendo de que a gente vai para uma coisa que é muito, né, que é desconhecida da gente, e a gente às vezes está ali conflitando com a gente mesmo através dos nossos filhos, né? Essa é uma coisa que para mim você trouxe que foi muito forte, ou seja, eu estou usando o meu filho para falar sobre algo que é meu. É meu, é a minha frustração. Né? Você está saindo demais. Qual é a tua frustração quando você queria sair? Né? Que história é essa com você com seu namorado? Qual é a sua história com relação ao seu momento de né, sexualidade, vivência? É isso que a gente vai vivendo também, né, Gi? Sentimento, emoção, eu digo que é mensageiro, sempre, de algo que precisa ser observado em nós, né? E incômodo também. Então, eu digo assim, eu já disse isso algumas vezes para a gente, quando a gente se incomoda muito com alguém, para a gente prestar atenção, porque normalmente aquela pessoa é um grande mestre, aquela pessoa está ali para mostrar algo que a gente precisa olhar, alguma sombra nossa, algo que precisa ser lapidado em nós. E eu vejo que com os nossos filhos, indo até para o que você trouxe das historinhas que a gente se conta. Eu sempre digo que a nossa mente mente, por isso que ela tem esse nome. E o tempo todo, a gente está se contando historinhas. E as histórias que a gente se conta são histórias para nos deixar mais confortáveis. É uma busca do nosso cérebro mesmo, da nossa mente, trazer esse conforto. É o trabalho dele. Então, essas histórias sempre... a gente está mais bonitinho do que é, de verdade. Alecrim dourado. É o alecrim dourado. E a gente faz muito isso. E isso o tempo todo, né? Em qualquer situação. Porque tem essa coisa... Lembra que eu falei que o cérebro ele tem como função ainda aquela função primitiva de sobrevivência e de reprodução? E para a gente viver em sociedade, para a gente pertencer, muitas vezes a gente precisa se vestir, que é o que a neurociência chama de identidade social. A gente precisa ir criando identidades sociais para estar, para pertencer, né? Seja no papel de mãe, seja no papel de filha, seja no papel como profissional. E o filho, ele está ali todo o tempo cutucando. Assim como... dando uma cutucadinha. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de quase toda mãe, assim. Eu duvido que tenha alguma que não tenha falado. Essa criança tirou o dia hoje para me testar. Hoje ela tirou. Hoje ela tirou o dia para me testar. Não é clássica? E quando a gente para se observar, a gente vai perceber que nós estamos sem paciência com a própria vida, com o próprio trabalho, com a própria rotina. O filho, ele veio só para mostrar aquilo que às vezes a gente precisa reorganizar, aquele hábito que a gente precisa mudar. Então, é sempre um convite. Eu gosto de olhar sempre como um convite. Antes, eu tinha a sensação, assim, quando eu olhava para o Francisco, a gente tem a sensação, às vezes a gente acha que a criança está fazendo de propósito. Tem muito disso também, né? Não é um pouquinho? Não tem um pouquinho de maldade? E eles nem têm. Uma testada. Ó, a parte racional... Segura. É porque agora eu vou contar uma pra vocês rirem. Eu lembro o dia que eu descobri que o meu pai, quando ele tinha visita em casa, era essa a hora de pedir dinheiro pra ele.
Ele nunca me dava dinheiro, né? Pão duríssimo, né, mãe? Papai era muito, assim, muito, como é que é? Esqueci a palavra, seguro. A gente falava, a gente usava essa palavra para dizer pão duro, né? Papai é muito seguro. Então nunca tinha R$1. Vamos falar do dinheiro de hoje, que é o que eu vou lembrar. Vou falar agora, vai ficar mais fácil. Assim, nunca tinha R$1, R$2, R$10 para um sorvete. Não tinha. Viajar, imagina, né? Eu morava em São Paulo e não ia para a praia. Mas eu lembro que um dia eu descobri que quando tinha algum amigo, amiga, assim, visita, se eu pedisse dinheiro para ele, ele tirava do bolso e me dava. É lógico que isso aí eu aprendi. E era maldade. Era toda vez que eu precisava de um dinheirinho. Mas não é maldade, é necessidade. Perto de alguém. Foi necessidade. E ele, foi necessidade. Eu não sei se precisava ele ser visto também me suprindo. Olha só que louco agora fazendo essa fala, né? Que pai é esse? E eu não lembro de levar bronca depois, não, sabe? Tipo, não me pede mais dinheiro na frente dos outros. Eu não lembro disso. Mas eu lembro que, por alguma razão também, para ele parece que também era meio plateia, né? Será? Ele punha um dinheirinho na mão da filha. Olha que cara bacana. O jeito dele cara também, bom, né? Já é sistemático, seguro? Mas eu nem sou, imagina, não sou. Mas você vê que a criança, ela está em busca, ela não faz de propósito, ela não tem ainda. Bom, o córtex pré-frontal nem foi formado, né? Vai ser completamente formado lá há 25 anos, às vezes até mais. Então, assim, essa ideia que a gente tem de que a criança está elaborando as coisas é muito equivocada. Na verdade, ela está sendo instintiva. Ela viu que aquilo funciona. Oba! Então, ela vai lá e ela vai usar. E é aí que começa já as identidades sociais e a forma como você vai se comportar para conseguir aquilo que você deseja. A cara da Elô Olha é ótima. Eita, Elô. Cara... Você aprendeu rápido. Rápido. Comecei a entender de gente olhando para os meus pais. Observando, observava, entendeu? Aqui eu posso pedir que eu vou conseguir. E eu não sei, mas é um dos conflitos que eu vou estabelecer aqui também para a gente conversar um pouquinho. Foi também nesse movimento de começar a ver de mim, agora que eu estou adulta, conseguindo resolver talvez essas feridas da minha adolescência, observando os meus filhos. Quando eu comecei a ver alguns conflitos deles, e eu sentar ali do lado para, tipo, segurar a bronca, né, junto, eu me vi resolvendo coisas que eram minhas, que eu não, né, que aí sim, realmente a minha mãe é da geração que não conversou comigo desse nível, né, do emocional mesmo, né, tô aqui lavando... Tô borrando a maquiagem porque acabou o relacionamento. Mas que relacionamento é esse que você vai conversar com uma menina de 14, 15 anos, né? E aí, quando eu comecei a sentar com a Luísa para prestar atenção nas coisas de adolescência dela, na dor dela, no bullying, né? Na situação da escola e tudo mais, eu comecei a trazer um monte de coisa que eu não lembrava que existia dessa minha adolescência. Dessa minha história, a própria história da beleza, né? Eu não consigo entender, mas em algum momento eu passei a não me sentir bonita. Então tem isso na minha história. E quando a Luísa começou a trazer as histórias de não se sentir bonita, e eu olhar, quem conhece a Luísa até, né? Pô, a menina é mais alta que eu, é padrão, né? Mas são crianças, nossos filhos estão muito bonitos. É uma geração de gente muito bonita, né? Mas assim, e aí ela se cobrando a beleza, e aí eu olhando assim, meu Deus. E aí eu fui buscar força e visitei essa adolescente que não sabia falar com ela mesma. Daquilo. Olha só que convite da vida. Foi muito interessante. Eu não sei como é que vocês estão se vendo nisso, mas resgatar uma dor, né, com autoestima, sobre relacionamento, porque teu filho está vivendo aquilo, é muito maluco, gente. Me trouxe muita é o que a Gi falou. Que convite da vida. Sim. E quando aceitamos o convite da vida, olha como você pode ver aquele muda, conflito né? de uma forma totalmente diferente. Sim. Exato. Daí ele vira uma oportunidade, na verdade, né? Daí a gente passa a olhar para aquele conflito como uma oportunidade que a vida está me dando de revisitar lugares que eu ainda não tinha tido coragem de revisitar. Isso. E é um convite para cura. Muito. E é isso que eu senti. Eu acho que a gente está falando dos conflitos aqui, e a plateia olhando, né, um olhar muito feminino, mas a gente vem de umas histórias onde a mulher ainda fala pouco de muitas coisas. Né? Até porque parece que é educado, é elegante, né? É protegido.
né? Fale menos e tudo mais. Mas quando a gente está falando agora do movimento que estamos, a gente recentemente, Nia, surgiu a questão lá do filme Adolescência, né? Aí um monte de gente foi, talvez, visitar essa linguagem ou essa comunicação, né? Que a gente está ali externa, né? Desses filhos, e começou a encontrar um monte de informações que, para a gente, justamente por gerações diferentes, não faziam parte do que a gente estava vivendo. Como que a gente lida quando a gente também descobre que não é romantizado esse filho? Que ele está ali à mercê de uma situação realmente complicada, complicadora. Ele não é só o que é a vítima do modelo, mas ele pode ser o agressor, né? O agressor, né? Como que a gente lida com isso? Bom, eu não assisti ainda, não tive coragem. Ai, você vai amar, Mas assim, eu li muitas coisas, mas não assisti. Mas o que eu penso e que eu sempre defendo é o seguinte: antes de chegar nesse lugar, né, que foi onde o adolescente lá da série chegou, muitas outras coisas acontecem. Esse momento é o exaurimento. Então, acho que o convite é aonde esses pais estão nos momentos que antecedem esse exaurimento. Porque eu gosto muito de acreditar que não é algo que está ali, né? Uma criança, ela tem, de alguma forma, uma neutralidade em relação às coisas, e ela vai se formando a partir de tudo que ela vivencia e experiencia, desde o ambiente, relação com pai e mãe, que é a mais importante, é a primeira, depois o ambiente e tudo aquilo que vai acontecendo dentro dela e muitas vezes não sai. Será que existe um diálogo? Será que alguém observou, né, o que estava acontecendo com... Então, eu acho assim, quando chegou nesse ponto, bem pouco a ser feito, né? Porque aí a gente já chegou num momento muito extremo. Né? Mas por isso que o convite da gente olhar para os nossos filhos e estar próximo deles, né? Observando nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes, algo que não foi digerido, uma emoção. Eu vejo muito nas crianças, eu consegui assistir isso no meu filho, por exemplo, passou por um processo de luto difícil, e eu via o quanto ele tinha dificuldade, às vezes, de entender a emoção que estava ali. E lembra que, quando você me apresentou, você disse, eu trouxe aí para minha fala, para minha bio, sobre emoção em desajuste, resultado catastrófico? É sobre isso. Sobre isso. O nosso cérebro, a nossa mente, as nossas decisões, o nosso comportamento, quem acredita que existe 100% de racionalidade e objetividade está completamente equivocado. Sempre existe elemento emocional nas nossas decisões, no nosso comportamento e nas nossas ações. E a maior parte de tudo que a gente faz está subsidiado por emoção. É muito pouco racional. Então, assim, olhar para as emoções e ajudar desde criança nesse entendimento, em nomear emoções e sentimentos que estão ali e que perturbam a mente e muitas vezes não são dissipados. Aquilo é uma mente perturbada, de emoções que não foram dissipadas. Com certeza. Hoje eu assisti, alguém assistiu essa série, Adolescência? Eu achei muito interessante, mesmo. Achei forte. Acho que a cada episódio são episódios que você não é fácil às vezes de digerir, né? É difícil. Ali eles colocaram, Elô, aquela parte da forma que foi gravado também, justamente para criar isso. Então, é uma câmera só o tempo todo. Para ficar bem íntimo, né? Para ficar bem íntimo, aquele diálogo. Então, tudo foi feito para que te causasse uma sensação mesmo, né? Para que você tivesse essa sensação, seja ela qual for. E a maioria teve uma sensação de desconforto, né? Eu vi uma cena, Gi, em Elô, que me chamou muita atenção, porque eu acabei comentando com meu esposo. Então, era uma cena dentro da escola, e aí aparece aquele ginásio, com aquele tanto de gente, aquele tanto de pré-adolescente dentro do ginásio. E aí é um momento em que o policial, junto com a parceira dele de trabalho, vão ali nesse colegial. E eu olhei aquela cena... E eu falei para o meu marido, gente, como que nós sobrevivemos a essa situação? Porque nós passamos também pelo colegial.
todos nós aqui. E eu não sei se você... Eu conversando com o meu esposo, e aí, gente, eu posso estar totalmente errada, tá? Mas eu tive uma percepção que eu falei, cada um de nós aqui também passou pelo ginásio ou por esse momento de escola, e a gente também, em determinado momento, tivemos que, vou ser desse jeito, ou você começou a ter características porque você precisava sobreviver. É quase que uma sobrevivência. Sim. Aquele período de estudo, aquele período em que as pessoas estão se conhecendo, que você está se conhecendo, e que você vai talvez vai ter o primeiro beijo, vai ter o primeiro amor, vai ter aquela amiga, aquela amizade que você vai perder, vai ter a coisa da inveja, vão ter várias... acesso, né? Isso é o acesso, e né? Muitas emoções, que é o que a gente falou, muitas emoções. E aí, o que eu acho mais interessante, Gi, que você, ainda mais esse seu olhar crítico e analítico, mais analítico por conta do seu estudo, acho que vai ser de extrema importância, porque o final é onde o pai e a mãe falam, será que a gente poderia ter feito mais? Será que a gente poderia ter feito diferente? Será que nesse processo, talvez a gente poderia ter feito um pouco diferente? Então, te traz... também você como pai, como mãe. Eu sempre falo, gente, não é que eu fico triste quando eu vejo um casal jovem se tornando pai e mãe. Não é que eu fico triste, mas é que eu falo o seguinte, nossa vida muda quando nos tornamos mães, quando nos tornamos pais. E eu super entendo que existem algumas pessoas que podem não se sentir preparadas a isso. Concordo. E eu nem sei se eu talvez não me sentisse preparada também, porque a Maria Júlia veio, mas eu super entendo quando uma pessoa fala, olha, eu acho que esse caminho eu não vou seguir, porque dá um certo medo, gente. Concordo, nossa, concordo plenamente. Porque é um caminho difícil mesmo, é um caminho que você... É uma escolha definitiva. É uma escolha definitiva, para o resto da vida, né? Para o resto da vida, é verdade. Eu acho que a gente vai ampliando, né? É um olhar que vai abrindo. E a nossa ideia, é lógico, né? A gente poderia aqui ir muito mais nessa temática. Mas vamos pensando, né? Um jeito de deixar um recado aqui, cada uma das duas, sobre essa temática do conflito de gerações. Vamos. Vamos começar? Pode ir. Pode ir. Bom, o meu convite é sempre esse convite de um olhar verdadeiro e profundo para si mesmo, em primeiro plano, porque eu acredito que a gente não consegue entregar amor, nem carinho, nem educação. A gente não consegue ajudar os nossos filhos a estarem ajustados emocionalmente, a gente não consegue ajudar ninguém que nos cerca se nós não estivermos curadas, se as nossas feridas não estiverem estancadas, se as nossas sombras não foram iluminadas. Então, o meu convite é sempre um convite de um olhar para si mesmo, mas um olhar corajoso, um olhar sem julgamento, sem culpa, um olhar acolhedor e, ao mesmo tempo, cheio de coragem para adentrar esse universo que a gente tem tanto medo, que é esse universo das imperfeições, dessa natureza humana, que mais do que nunca a gente está fugindo, porque hoje tudo parece que tem que ser, a gente tem que produzir mais do que nunca, a gente tem que estar bonita mais do que nunca, a gente tem que estar sendo nota 10 em tudo que a gente faz, e não tem espaço para aquilo que é humano, para respirar, para errar, para cair, e o quanto a gente se tortura, se culpa, quando a gente erra, tropeça, não sai do jeito que a gente queria. E falando dentro do contexto do tema, né, que é conflito de gerações, o quanto a gente faz isso com os nossos filhos. O quanto a gente está o tempo todo apontando onde eles erram e querendo que eles acertem. E muitas vezes a gente esquece de olhar aonde eles estão caminhando, o que eles estão construindo, os pequenos passos que eles deram, né? Porque a gente, nesse papel tão... que carrega tanta responsabilidade de fazer esse ser humano dar certo, né? A gente fica muito rígida, eu vejo. E então eu acho que é um olhar para a gente flexibilizar consigo mesma e flexibilizar com os nossos filhos, para olhar para eles também como seres humanos, que vão errar muito, que vão cair. E o importante, um dia meu filho disse uma frase para mim,
que eu vou compartilhar com vocês, porque me marcou muito e me trouxe reflexão. Ele se esquece de tudo e perde tudo. Ele volta até sem sapato para casa. Ele sai de sapato e volta sem sapato, é assim. E eu sempre, meu filho não pode, entende? Aqui aflita com aquilo. Eu falei, o que vai ser dessa criança, gente, que perde tudo? E um dia ele falou assim, mamãe, você não entende, eu me esforço, mas nem sempre eu consigo. Eu me esforço para lembrar. Então, vejam, quantas vezes falta, né, esse olhar da gente mais humano, mais empático, e tá tudo bem, errou, tá tudo bem, esqueceu. Né? Mas por que a gente não tem? Porque a gente não tem consigo mesma. Então, por isso, meu convite é sempre para que a gente se acolha, para que a gente se aceite na nossa natureza humana e para que a gente tenha coragem de entrar para esses lugares escuros aí, que só assim a gente consegue levar a luz, né? Maravilha, Gisele. Vamos lá, Nia. Elô, eu acredito, quando a gente começou esse bate-papo, eu falei daquela frase clichê, né, que nem tudo é receita de bolo na nossa vida, porque é verdade. A gente, às vezes, tenta achar que são regras, receitas, que é tudo do mesmo jeito para todos e para todas. E, na verdade, não é. Então, assim como a Gi disse, eu hoje falo para você resolver qualquer conflito, seja com seus filhos, às vezes com amigos, em casa, consigo mesmo, é um olhar de amor. Muito se fala hoje sobre a geração Nutella, né? Ai, geração Nutella. Mas, na verdade, eu acho que a gente consegue ter um olhar mais de amor com as nossas crianças, com os nossos idosos, com as pessoas que estão ao nosso lado, entendendo que cada um pode estar com o seu conflito interno. Assim como hoje eu consegui compartilhar coisas com vocês que talvez em outro momento eu não conseguisse compartilhar. Por quê? Porque hoje eu me sinto segura, eu me sinto acolhida, eu me sinto amada e eu consigo passar isso para as pessoas que eu amo e eu consigo conversar sobre certos assuntos no qual não consegui antes. E olha que eu sou uma comunicadora com 20 anos de experiência. Então não existe essa receita de bolo pronta. Se você se aceitar, se você ir atrás desses seus próprios conflitos, tenho certeza que você vai conseguir tratar, cuidar não só dos seus filhos, mas das pessoas que você ama com maior leveza. E o que eu desejo para as nossas vidas, gente, mesmo, é muito amor. Eu sei que pode parecer bobo, mas que sejamos uma nova geração e estejamos com as novas gerações gerando cada vez mais amor e respeito a nós, a quem somos e ao nosso próximo. Perfeito. Essa relação, Nia, e de que vocês trazem de presente para a plateia, elas apontam que, mais uma vez, a ideia não é a gente dizer que isso é uma receita de bolo, mas isso é uma inspiração para a gente pensar a temática. Reflexão, né? Levar para casa, deitar no travesseiro, né? Fazer dessa fase que a gente está vivendo, né? Que é a de se conhecer mãe, né? De se conhecer olhando para filhos, né? Olhando para situações das quais a gente, às vezes, aqui agora está lembrando. Já tinha passado e está lembrando, né? Mas que a gente consiga, Gi, Nia, nesse bate-papo aqui, né, do Pod Elô, né, que a gente possa pensar novamente e de forma muito intensa, né, Gi, aquilo que você trouxe para a gente, aquilo que está lá por debaixo do tapete, né? Isso. Aquilo que a gente levantou e varreu ali para baixo com a intenção de não querer mais olhar. E está aqui para ser visto. E os nossos filhos estão aí para, de repente, fazerem jus a esse olhar que a gente estava querendo não, né? honrar, e está tendo que honrar, porque a gente vai ter que resolver isso, a gente vai ter que sentir isso na pele. Então, eu quero agradecer vocês desde já. Obrigada, muito obrigada por esse momento único. Obrigada. O projeto Entre Mulheres, ele é um projeto que ele está assim, ele é muito grande, gente. Eu mesma ainda não me acomodei com o tamanho que ele é. Em termos de momento de geração de conteúdo, espaço de fala, né? Porque, acima de tudo, Entre Mulheres é um espaço de fala. Né? Eu acho que isso que era uma coisa que eu queria separar quando eu criei o movimento do Entre Mulheres. Tem mulheres maravilhosas aqui hoje que atuam com a área de networking, o netweaving, né? E eu falei assim, eu vou fazer o quê com o Entre Mulheres? Eu quero abrir um espaço de fala. Um espaço de fala para falarmos, porque a gente tem questões do comportamento da mulher, do comportamento do universo feminino,
questões que a gente quer falar como negócios, né? Esse lugar de fala dessa mulher que hoje tem autonomia, né? Que não está mais tão vivendo só a sombra de A ou de B, mas que, pelo contrário, está fazendo sol, né? Luz para um monte de coisas e pessoas. Então, eu queria que a gente tivesse palco. Então, eu sentia falta do palco, né? E o Entre Mulheres é esse palco físico que vocês hoje estão aqui experimentando, né? Não sei aqui, vocês tinham ideia de que podiam participar como plateia de um evento assim? Gravado para a TV, né, para a gente colocar. Então, eu achei assim, falei, cara, vamos criar esse espaço que é um palco. Então, eu quero que mais mulheres estejam aqui, como a Gi, como a Nia, para a gente trocar questões temáticas, conhecimento. Então, eu tenho que dizer que, para mim, é uma honra vocês estarem somando esse calendário do Entre Mulheres. Muito obrigada. A todas que estão compondo a plateia, né, desde já eu quero agradecer, porque eu sei o que representa, né, gente, a gente se organizar para vir para um ambiente e, com certeza, é um ambiente que eu venho em busca de alguma coisa. É uma busca minha, né? É uma busca de negócios, é um fugir de alguma coisa, mas, de todo jeito, deu trabalho. Deu trabalho. Eu já sei que tem gente que, quando pensa em sair de casa, tem que negociar 1000 outras possibilidades, porque tem que fazer. E algumas têm que carregar a possibilidade, né? Tem que vir com a possibilidade junto, né, Sheila? Tem que vir. Bom, eu quero que, antes da gente passar esse movimento aqui para o fim, até porque eu vou presentear as meninas daqui a pouquinho, eu quero convidar algumas colunistas que, do Entre Mulheres, estão ajudando a fazer essa plataforma existir. A primeira delas é a Carla. E nem adianta fazer essa cara, que aqui é palco, Carla. Vamos organizar aqui para a gente filmar você. Espera um pouquinho. Uma posição que a câmera mostre você, para você poder... Então, agora, as colunistas que eu quero convidar é para que elas falem um pouquinho do trabalho delas, para vocês conhecê-las mais, e, a partir daí, essa rede que é um network que a gente tem que estabelecer. E aí, a primeira delas é a Carla Morandi, que tem... Vamos lá? Que tem... Olá, mulheres, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Algumas já conheço, algumas não. Meu nome é Carla, eu tenho uma loja de roupas feminina em Viscolaicra, que é marca própria, onde eu faço looks lindos, maravilhosos, para deixarem vocês bem vestida. Temos modelo, viu? Para deixar vocês bem vestidas, seja no dia a dia, trabalho, lazer, e sem abrir mão do principal, que é o conforto, que é o que a gente precisa. Roupa elegante, bonita e confortável. Tenho loja física na Rua Municipal 213. Convido vocês a ir lá conhecer meus trabalhos de pertinho, tá bom? Obrigada. A história do palco, gente, é tudo, tá? Aqui é um lugar para exercitar até essa hora de ser chamada no Vacu-Vucu, vem falar, vem pegar o microfone. Larissa Tonelli, vem pegar o microfone, que você é colunista, você fala de empreendedorismo. Obrigada, Elô. Boa noite. Gente, muito obrigada. Que delícia, que contribuição maravilhosa. Obrigada. Eu sou a Larissa Tonelli, sou idealizadora do Boteco das Empreendedoras, um movimento de conexões femininas que nasceu também dessa dificuldade, como mãe empreendedora, de me encaixar num ecossistema que muitas vezes eu vi o homem como protagonista e entender que nós podemos caminhar juntos. Então, o Boteco ele nasceu do desejo de conectar pessoas, de fomentar negócios, mas de levar a mulher para um protagonismo. E eu vejo isso acontecendo em 3 anos. E ver o que a gente está vivenciando hoje, né, Elo? É uma oportunidade maravilhosa, porque eu sei que cada mulher é única. E aqui o nosso espaço é que nós possamos levar conexões de valor ao longo dessa jornada. Então, nunca se diminuam para caber em nenhum lugar, porque quando você entende o seu valor, tudo acontece. Então, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer ser colunista do Entre Mulheres. E hoje ela ajudou aqui nessa portaria, colocando pulseira no braço das mulheres. Quero convidar mais uma colunista, dona Fernanda Barbosa. Vem cá. Fernanda, corretora. Boa noite, mulheres. Boa noite, meninas. Foi um prazer.
Amei tudo, a Gia eu já conhecia, você não, adorei. Realmente a Elô tem razão, a gente sempre vem buscar alguma coisa, né? Quando eu vi o assunto, sou mãe, vivo esses conflitos e vim buscar aí para ser, né, uma mãe cada vez melhor, para me melhorar, trabalhar aquilo que a gente precisa trabalhar. Eu sou a Fernanda Barbosa, muitos aqui também já me conhecem, corretora, proprietária da Fernanda Barbosa Soluções Imobiliária. Adoro, sou apaixonada pelo que eu faço. Não vim ainda aqui falar no Colunista, estou devendo. Né? Tudo que eu faço avaliação, quem precisar. Trabalho muita parte de venda. Hoje estou aí com uma parceira na parte de locação, que não fazia, porque não é uma coisa assim que precisa de uma demanda maior, mas arrumei uma parceira muito bacana, hoje eu tenho. E tudo que vocês precisarem de regularização, tudo que é voltado para imóvel, é só me chamar. Estou aqui à disposição. Bom, vou chamar Érica Yukawa, que também está como colunista do Entre Mulheres, e ela que vai falar do netweaving, que é um pouquinho diferente, né? De networking. Vamos lá, Érica. O som tá normal, gente? Tá normal? Boa noite, mulheres. Boa noite. Parabéns pelo conteúdo que vocês trouxeram. Parabéns por esse quadro, porque eu acredito que acrescentou para todos nós que estamos aqui hoje nessa noite, porque eu falo assim que transbordaram. E quando vocês mencionaram a questão da adolescência, série, gente, aquilo ali para mim serviu como um aviso prévio, porque meu filho hoje tem 9 anos, tá? Mas vamos lá, sou Érica Yukawa. Hoje em Ribeirão Preto eu tenho um núcleo voltado para o network estruturado e netweaving, tá? Que é uma pegada um pouco bem diferente do network, mas mesmo assim, onde a gente gera conexões, porém, para um lado mais humanizado. É aquela famosa frase, sem esperar nada em troca, sem imediatismo, né? O imediatismo que muitas hoje, querendo ou não, a era digital nos trouxe para essas questões mais imediatas, tá? Mas é um movimento que eu já estou indo para o 5º ano, né? Dentro do network, de conexões, conhecer pessoas, conectar, né, Lari? Como a gente está aí nessa rotina. E, ao mesmo tempo, trazendo esse olhar bem criterioso para nós, como mulher, como mãe, como empresária, como esposa, tá? Então, para mais informações, pode seguir minha rede social, que é o Diamante netweaving. Muitos aqui já nos acompanham. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui prestigiando todos vocês. Obrigada. Por isso que eu tô falando, é palco, gente, né? Para quem ainda não entendeu Entre Mulheres, começa a entender, é espaço de palco. Eu quero criar para vocês os ambientes onde vocês estejam no palco, no microfone, como colunista dentro do espaço do Instagram, no site. Então, depois já vão ficar atentas para vocês entenderem assim, Lô, que negócio é esse de colunista? Pergunta mesmo, fica curiosa. Vamos convidar aqui mais uma querida, que é a Sheila Dutra, que vai também falar como colunista. Fala pelo Fada. E gosta de falar, né? Quem vê assim com essa simplicidade, assim, vindo quietinha, né? Microfone para quê, né, Júlio? Boa noite, pessoal. Meu nome é Sheila Dutra. Eu fundei e coordeno o Projeto Fada desde 2005. É um projeto de acolhimento a familiares de pessoas com deficiência, totalmente voluntário, portanto gratuito. Sabendo de alguém que precisa, podem me indicar. Depois a Elô informa, né, meus contatos. Tô lá. Me acha que eu tô lá. E hoje vim com a Ana Luísa, né, pacotinho, mala sem alça, que não deu tempo de deixar em casa. E não podia, claro, de homenagear e agradecer, né? Que papo foi esse? Como é que a gente falava? Que show da Xuxa é esse? Né? Porque, gente, não, sério, não dá, né? Não dá. Eu vou falar o quê? Só me apresentar e acabou. Mas, olhando lá o nosso site, vocês vão ter um pouco mais de entendimento do que é o projeto, do que é o trabalho. Aceito voluntárias, preciso de parceiras, patrocinadoras, não só com dinheiro, mas com tempo, né, para a gente desenvolver todas as atividades, os projetos que a gente faz lá na Fada. Então, estou à disposição.
e muito obrigada e boa noite. É isso. Você passou esmalte? Aqui, mulheres que influenciam. Ela, como é que chama o esmalte que você passou? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Por vocês Obrigada, aqui. Elô. Obrigada por essa plateia maravilhosa que esteve com a gente aqui no Espaço do Shopping Santa Úrsula. Agradecer o IEX Boliche, que mais uma vez presenteia a gente com essa parceria incrível. Um beijo para você e até o próximo Entre Mulheres. Gente, então, antes da gente encerrar, eu despedi com as meninas aqui, eu vou fazer sorteios, né? Então, eu queria anunciar para vocês os sorteios que a gente vai fazer. E, nesse sentido, cadê? O jornal que vocês estiveram aí, sentaram ele, quase em cima dele, prestem atenção. Essa é também uma lateral minha, do meu trabalho. Eu estou colunista, né, no Jornal Ribeirão. Aí, nessa última folha, se vocês verem, é dedicada a trazer aí imagens, fotos, né, de eventos. Então, quero agradecer aí vocês de também divulgarem esse trabalho, que é o Jornal Ribeirão, que é um jornal impresso. Tem um pouquinho de jornal aqui que a gente trouxe, quem quiser levar 2, 3 exemplares, né? A gente tem que ajudar, né, Nia? A gente que está ligada à comunicação, né? Tem que fazer os canais existirem. Multiplataformas hoje. Multiplataformas. Exatamente. Exatamente. Então, vamos fazer sorteio? Bom, gente, eu estou sorteando mais uma vez o Tour Ribeirão, que é um bloquinho que tem restaurante, tem hotel, né? E isso aqui funciona da seguinte forma: compra um, ganha o segundo. E é muito interessante, tem N restaurantes e ainda está no prazo de validade, agora durante até o mês de junho inteiro. Então, é um presente ao mim, porque realmente ficou com a gente esse bloco físico do Tour. E eu falei, não, vamos distribuir para o pessoal, né? Para poder utilizar. Então, eu estou com 10 bloquinhos desse. Nós temos os 3 mimos da Gi. Nós estamos com o espaço aqui, gente, no 3º piso. Aqui, exatamente aqui, ó. Subiu a escada, em frente ao Caldeirão Furado, para quem me segue, sabe que eu estou sempre fazendo mexendo eles lá. Foi lançado, inaugurou não, abriu, porque a palavra inaugurou não é exata, né? Abriu um espaço que chama Buenos Gelateria. Tá? Então, ele está sorteando 5 gelatos tamanho M, ou seja, para experimentar 2 sabores no copinho ou na casquinha, tá bom? Aí as sorteadas, por favor, não vá embora sem eu anotar o nome, tudo isso assim, senão a gente fica na loucura aqui, e vocês têm que consumir até na sexta-feira, que aí eu passo o nome de vocês, deixo com ele, que é o Paulo, o proprietário, tá? Então é isso, então vamos lá, gelato, o Tour e os mimos da Gi, beleza? Vamos começar esse sorteio? A gente fez o seguinte, todo mundo tem uma pulseirinha, vem cá, Vitor, certinho, todo mundo tem na pulseirinha um número, tá bom? Então... Número 10. Cadê o 10? Daqui. Ah lá! Parabéns! Recebe e já faz a foto. Ah lá, que maravilhosa. Olha lá pro Júlio para fazer a foto. Ó. Ali, olha lá. Olha lá. Oi? Bom, agora eu vou sortear um gelato, tudo bem? Lá do Bueno? Então, bora lá. E tá chegando mais IEX, gente. Eba! Número 11. Cadê a mãe? Ah, mãe, eu sei, eu vou doar o seu. Não, você é de casa, mãe. Eu vou doar o seu gelato. Ela vai ganhar de algum jeito, gente. Vamos sortear. Você ganhou. Depois eu te dou o gelato, mãe. Vamos fazer mais. Senta aí. Você é filha, é marmelada, mãe. Ganhou! Faz a foto com a Gi, mãe. Olha lá pro Júlio. Obrigada, meu amor. Ai, Mas é marmelada. Aí depois ela toma. Olha lá, mãe. Lá. Ai, que linda. Estão com o mesmo tom de roupa, Gi. Ah, na paleta, verdade. Pronto. Então vamos, senta lá, mami. Depois você aparece mais. Senta lá, mami. Ó, eu tô mexendo, gente. Eu não tenho culpa do 10. Depois pega, vai lá.
É 17? É. Aqui, ó, ela já vai pegar aqui. O da Gi, ó. Saiu agora, gente. Número 17. Ah lá! Aqui, ó. Faz a foto. Tem certeza que só tem esse de bolinha aqui? Olha os conflitos. Aí eu e a Nina, a gente conhece isso, essa história de por trás das coisas. Ah, sorria! É bem isso mesmo. Né? É. Olha lá, o último presente da Gi, vamos lá. Eu não enxergo, Elô. Número 26. Cadê ela, Fernanda? Aê! Obrigada, Gi. Bom, vamos lá? Agora vamos sortear os 5 Bueno. Vamos lá. Obrigada. Número 18. Quem é 18? 18. Júlia, anota pra gente da gelateria. A Sheila, anota pra gente não esquecer. Ou então quem tá ganhando me cobra. Não, ganhei o gelato. Primeiro lugar, número 1. Ah lá, ela ganhou um. Tem que me cobrar o gelato, hein? A Elaine, a Sheila. Número 3. Cadê? A Ana ganhou um gelato. Já foram 3. Agora tem mais 2, né? 2 gelatos. Ó, eu tô... Não tô segurando pedrinha, hein? Número 28. Ah lá, 28. E mais um. Número 16. Cadê o 16? Ah lá, filhota! Ganhou. Parabéns. Então, foram 5 gelatos, né? Vamos agora entregar 10 tours. 2, 4, 6, 8, 10. Qual o nome da sua filha? Ah, não. Luísa também chama. A filha da Sheila chama Ana Luísa. Número 8. 8 ganhou um tour. Larissa, tá aqui separado o seu. Daqui a pouco você pega. Os tours eu vou entregando para ir mais rápido. Vamos lá. Acho que você podia mexer e me entregar. Vai ser mais rápido. Vai. Facilita. Número 29. Cadê o 29? Ah lá, ela ganhou. Ó. Helena, tá aqui, ó. Depois a gente faz uma foto do tour. Número 4. Ah lá, Carla. Você já ganhou, não já? Um desse? Não? Carla tá em todas. Que esquisito. Tá, vamos lá. Número 9. 9, Janice. Vamos ficar na fila, daqui a pouco já vem pra pegar. Próximo. Número 12. Cadê o 12? Érica! Ah lá, tá aqui. Número 2. 2. Ó, daqui a pouquinho já pega tudo. Vamos lá. Meninas, eu vou separar pra vocês se vocês têm presente. Um monte de coisa pra vocês, viu? Pra você ficar... Meu número favorito, 13. 13. Ah lá. Bora.
Número 14. Ah lá, Ana! Que linda! Coloquei tudo. Cadê? Número 6. Número 27. Acordou, hein? Aí, pronto, olha lá. Todo mundo que ganhou o tour, vem aqui na frente. Fazer uma foto. Yes! Yes! Yes!